Hoje eu estou conversando com a atriz, diretora e artista visual, Ileia Ferraz. Ileia, no bloco anterior, você estava me dizendo sobre a metáfora que é o cheiro da feijoada, né, no espetáculo que você faz. Queria que você continuasse para a gente entender como funciona essa metáfora, o que exatamente é o cheiro da feijoada. O cheiro da feijoada no espetáculo, na verdade, né, a feijoada em si é aquela comida que ela cheira de tal maneira que você se transforma. A partir desse cheiro, você se transforma. Você está fazendo uma feijoada, aquele cheiro, alguém está fazendo no prédio onde você mora, começa aquele cheiro, você já quer comer feijão, você já quer quer parar tudo. Então, realmente, ela tem um poder muito grande. É uma comida realmente muito, muito transformadora, né? E eu acho que eu queria, assim, quando eu pedi ao Thomas Bach que escrevesse um texto sobre a feijoada, é porque eu sempre fui muito intrigada com essa ideia da feijoada. Que comida é essa que nasce na senzala, feita a partir de restos, permanece dentro da nossa sociedade, é comida da mesma forma por todas as pessoas, seja num barraco, seja num triplex, ela é comida sempre com todas as raças, de todas as classes. Com o mesmo princípio, e se transforma no principal prato da gastronomia brasileira, o prato que nos define. Num país racista. Num país racista. Então, isso sempre me intrigou muito. Né, sempre me intrigou como é que essa comida ela permanece, e ela permanece nas regiões de matrizes africanas. Ela tem um mistério, e eu acho que ela define um pouco o desejo da sociedade brasileira, que é essa comida que todo mundo possa comer do mesmo modo. Né? Então, assim, a feijoada, ela guarda isso. Né? Ela é comida por uma pessoa de origem muito simples e de uma pessoa muito abastada, ela é comida do mesmo modo, com o mesmo princípio. É uma comida feita de carnes que eram salgadas para resistirem à ação do tempo. Claro que ela se sofisticou de alguma maneira, de como ela é produzida, mas o princípio... Traduzindo essa metáfora... A ideia disso é o desejo, né, de que todo povo brasileiro seja transformado pela história de um povo que foi, na verdade, escravizado. Né? Que verdadeiramente essa história tome, que você, a partir daí, você comece a pensar sobre isso, você comece a produzir verdadeiramente essa mudança, essa transformação, essa possibilidade que esse prato oferece, que você possa traduzir na sociedade brasileira. Ou seja, não dá para gostar do que é de negro sem gostar do negro, né? Acho que é por aí, não? Não é exatamente o que acontece no nosso país. As pessoas estão muito interessadas na nossa cultura, mas não estão interessados no nosso... Então, exatamente isso que eu estou falando. O questionamento é esse. No nosso progresso. Mas eu acho que a partir de quando você faz um espetáculo, no meu caso, é para levar um pouco essa reflexão, trazer um pouco essa reflexão sobre a sociedade brasileira, sobre essa... Né? Se você gosta tanto dessas coisas, por que você tem problema com quem criou isso, com quem faz isso? Exatamente. E é uma maneira de se pensar a sociedade e tentar, de alguma forma, trazer a transformação. Por isso, assim, eu caminho com esse espetáculo, meu grande interesse quando eu montei o Cheiro da Feijoada é que fosse um espetáculo que eu pudesse fazer em todos os lugares. Né? Então, dialogar com todo mundo. Dialogar com todo mundo, com todas as plateias. Então, eu já fiz o Cheiro da Feijoada é um espetáculo que eu já fiz na rua, literalmente na rua mesmo. Já fiz dentro de um chassi de caminhão, já fiz em teatro, já fiz em cinema, já fiz em circo, em lona de circo, já fiz em horto florestal, em praças, já fiz dentro de um quilombo, eu já fiz assim, já fiz dentro de sala de aula, já fiz dentro de uma casa, eu já fiz em todos os lugares. Já fez até num palco de teatro, né? Já fiz até num palco de teatro, que é o lugar mais difícil de fazer.
né? Porque é o lugar mais difícil de nós, atores e produtores negros, conseguirmos um espaço. Então, vamos assistir um vídeo agora que eu acho que tem tudo a ver com esse papo. Eu acho que é importante as manifestações, quando as pessoas falam assim, olha, teve uma cena assim que eu não concordo, é importante que o público, que nós nos coloquemos, entendeu? Porque é assim que as pessoas fazem, é assim que a gente muda história, entendeu? Sabe? Se é chato ser politicamente correto, mas é aí que você faz a mudança. É aí que você faz a mudança. A revolução tem que ser assim, dessa maneira. Não tem outra maneira. E eu acho que a gente se coloca pouco. Eu acho que a gente se admira pouco. Porque, na verdade, nós somos, na verdade, temos, de alguma forma, um adestramento, né, do que você deve gostar. Então, se você entra numa banca de jornal e você não vê uma foto de um artista negro, se para você achar hoje você tem que catar, aí você encontra, já complicou. Entendeu? Então, isso, de alguma forma, está conduzindo o seu pensamento. Né? Então, é claro que você não vai escrever para aquela atriz negra que está lá fazendo a empregada. Entendeu? Você não vai puxar o foco para ela. Porque você estão te conduzindo sem que você perceba. Estão conduzindo a sua maneira de pensar. E a gente vai se colocando para fora. Né? É complicado, por exemplo, eu sou uma atriz que eu já fiz bastante televisão, mas a minha formação é basicamente de teatro, né? Eu já fiz grandes espetáculos de teatro, e assim, um dos exercícios que eu tenho no teatro é olhar quantos negros tem na plateia. E tem pouquíssimos sempre, porque a gente não vai ao teatro, a gente não está interessado no ator negro que está no teatro, a gente está interessado no ator da televisão que está fazendo teatro. Então, acho que aí você diz exatamente tudo, né? Acho que o grande problema é que a gente ainda não consegue se reconhecer, não consegue se ver no outro, né? Porque, assim, a gente sabe que a gente vive num mercado, né? Numa indústria, e que a indústria, ela investe naquele que dá ibope, né? E a gente sabe que os artistas negros não recebem, né? Não recebem cartas na emissora, não recebem e-mails, enfim, o suficiente como os outros recebem. Então, eles têm sempre menos ibope. E isso é fundamental também na hora de uma emissora investir num artista ou não. E na hora de você negociar seu salário também, né? Exatamente. E nós somos a maioria da população. Sim, sim. Então, não é como nos Estados Unidos, se tem um espetáculo que tem negros, a plateia vai estar lotada de negros. Aqui, como você falou, a gente olha e a gente fica lá catando um. Na verdade, eu fui numa peça da Isabel Filardes, lá no Imperator do Meia, e eu fiquei assim, chocado de ver que tinha tantos negros na plateia. Eu fiquei assim, falei, nossa, fiquei feliz, que bom. Que bom, né? A gente tem sempre essa alegria. Né? Sempre a gente é a gente mais um, né? Porque assim, amigo do artista e tal. Isso. Mas aí estava lotada a plateia, né? No meio eu falei, gente, a coisa está mudando. Não sei exatamente porque a gente infelizmente, tem tantos espetáculos assim, negros para a gente ir. Mas era um espetáculo que tinha uma atriz negra, um espetáculo, por sinal, maravilhoso, e tinham bastante negros na plateia. Ou seja, a gente tem que mudar essa ótica aí para poder reverter isso, né? Sim. Mas você só muda a questão da visibilidade, da possibilidade de visibilidade. Porque, assim, espetáculos hoje que são produzidos por negros, e aí você vai fazer uma divulgação dando esse recorte, você vai realmente encontrar mais negros na plateia. Espetáculos em que tenha um ou outro ator negro, você ainda não encontra. Ainda realmente, você olha, você tem que catar. Tem um, tem dois, tem três. O que nós estamos produzindo, o nosso público, que eu digo, a nossa gente, ela está na plateia. Então, eu acho que isso já mostra um caminho. Ou seja, temos que produzir. Já é um avanço. Já é um avanço. Mas é um avanço que ele tem uma grande... Que está sinalizando qual é o caminho, né? Está sinalizando qual é o caminho. Mas qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é você conseguir se produzir. É muito difícil. Ao dinheiro. É o acesso ao dinheiro. Patrocínio. Né? Nós precisamos de dinheiro. Então, ainda não temos o dinheiro. Então, se você não tem como se produzir, fica difícil você ter essa plateia com esse recorte, que é muito importante. Porque é essa plateia que vai fazer a mudança que nós queremos. É a revolução.
Nós precisamos fazer uma revolução. Precisamos ter uma plateia de 53% da plateia sejam compostas de negros, já que representamos 53% da população brasileira. Então, o que nós desejamos é isso. Em todos os segmentos da sociedade, em todos os lugares onde haja um público, que nós estejamos com uma representação de 53%. Isso é muito difícil, porque isso depende do poder econômico. Precisamos falar sobre dinheiro, precisamos não ter medo de falar, nem receio, porque temos tão pouco acesso a ele que nós temos, entendeu? Não... Você acha que a gente tem essa dificuldade Eu de acho lidar que com tem, dinheiro? acho que temos dificuldade de lidar com dinheiro porque nunca tivemos dinheiro. O dinheiro é muito difícil para a gente, é muito difícil ganhar o dinheiro. Nós estamos sempre muito reféns do dinheiro. Sempre reféns E faz do com que dinheiro. a mão de obra também seja extremamente barata, A né? mão de obra fica barata, porque você está sempre precisando. No caso de um artista negro, isso é muito gritante, né? O seu salário sempre é o mais baixo. É sempre mais fácil de negociar com você. Por quê? Porque você está sempre refém Com a corda do no dinheiro. pescoço. Com a corda no pescoço. Você está refém. Então você fala, não vou fazer. Não, vou fazer, né? Pô, estou precisando do dinheiro, vou ter que fazer. E depois você começa a pensar, poxa, por que eu fiz? Mas eu precisava, entendeu? E aí a vida vai passando, e a vida vai passando, e a vida vai passando. Então, E esse artista vai sempre sendo desvalorizado no desvalorizado. mercado. Então, o que precisamos, enquanto artistas negros, nos unirmos para mudarmos essa situação dentro da sociedade, dialogando diretamente com o governo. Porque o governo é que tem que criar leis que nos garantam espaços dentro de resultados de editais. Cota seria um caminho? Cotas, percentuais, sim, sem dúvida. Esse é o caminho. Não existe outro caminho dentro da sociedade brasileira. E ainda assim, esse caminho é um caminho muito difícil, porque assim, eu sou uma artista que tenho muito essa luta, entendeu? Vou quando é necessário, quando tem as reuniões de artistas negros que estão interessados nesse tipo de discussão, eu estou presente, entendeu? A minha trajetória, ela está dentro dessa luta, de lutar por espaços dentro de editais, por participar de movimentos que busquem isso. Tivemos algumas conquistas, mas essa conquista é uma conquista muito complicada. Por quê? Nós ganhamos espaços em editais. Aí se exige, dentro desse edital, que você dê uma carta que você dizendo que você realmente é uma pessoa negra, é um artista afrodescendente, com uma participação dentro dessa história. Essa carta qualquer pessoa pode dar. O que você encontra aí são pessoas que não são negras, reconhecidamente dentro da sociedade, e que se vale desse argumento que o edital te dá e acabam ganhando espaços nesses editais. Então, acabam fraudando, então. Acabam de alguma forma, exatamente, mas eu não sei se a palavra, no caso, seria fraude, por quê? Não é fraude por quê? Porque o edital te garante esse direito. Precisamos mudar isso também dentro desses editais, entendeu? Essa carta, o que na verdade precisamos é o quê? É de comissões julgadoras, entendeu? Que tenham reconhecimento, que conheçam quem são verdadeiramente esses artistas. Você não pode julgar um projeto simplesmente porque ele tem uma carta dizendo que você, atestando a sua afrodescendência, se você não conhece verdadeiramente esse artista. Quem julga os artistas que estão fazendo esse julgamento nessas comissões, elas precisam conhecer quem são esses artistas. Então precisamos de comissões específicas, porque quem está ali julgando muitas vezes não nos conhece, muitas vezes, na maioria das vezes, não nos conhece. Tem a mínima ideia de não tem a ideia. Por quê? Porque não temos visibilidade. Não temos visibilidade não é só na TV, não temos visibilidade no meio teatral. O meio teatral que nós frequentamos é um meio off. O meio oficial, nós ainda não participamos verdadeiramente. Um ou outro consegue alguma coisa. Mas isso não nos define no meio teatral. Nem os artistas, os atores, as atrizes nos conhecem no todo. Às vezes se surpreendem. Nossa! Léa, mudar realmente é preciso, é necessário,
E você, com a sua garra, com a sua consciência, com a sua genialidade, tem contribuído para isso. E com Muito certeza essas mudanças acontecerão. Com certeza. Em algum momento vai acontecer. Que tenhamos um futuro brilhante, que a população de negros e negras brasileiros estejam representados em todos os veículos de comunicação, em todos os teatros, em todos os cinemas, em todas as exposições de artes plásticas, na Academia Brasileira de Letras, que tenhamos o reconhecimento, que a Flip se transforme, que dê espaço aos escritores negros e que haja realmente uma grande transformação na sociedade, que o futuro seja realmente brilhante, é o que a gente está lutando e a gente vai fazer essa transformação em nome de todos os homens e mulheres negras que foram escravizados e que construíram com sangue, suor, lágrima e muita dor a história desse país. E será, porque esse país não será uma nação enquanto excluir os negros. Isso. Obrigado. Obrigada a você. Eu conversei com a maravilhosa Ileia Ferraz e posso afirmar com toda certeza, ela é uma das grandes atrizes da geração dela. E se você quiser rever essa entrevista ou qualquer outra edição do programa, entra lá no www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero.